das pessoas fazerem a justiça com as próprias mãos. A gente sabe que existe a lei dos bandidos, existe uma comunidade já cansada dessa situação, da impunidade, como o senhor falou, do Código Penal brasileiro. O que é que o senhor, como secretário, vê? Porque a cada dia as pessoas, agora mesmo, o pessoal lá partiram para cima de um rapaz que estava roubando na Estação da Lapa. Infelizmente, ele foi atropelado por um ônibus, mas é aquela coisa, a população partiu para cima dele para fazer justiça com as próprias mãos. É preocupante isso. Não tem nem dúvida. Primeiro porque eu acho que a população, ela não tem condições de enfrentar o bandido. Então é uma lógica da reação. Então, por exemplo, o bandido que está armado e que ele sabe atirar, e muitas vezes a gente vê a discussão de que é preciso que as pessoas estejam armadas. Mas a maioria das vezes você não sabe utilizar a arma. Então o bandido sabe mais do que você. Então essa é a primeira coisa. E a lógica do olho por olho, dente por dente, ela acaba aumentando a violência. E aí, aqueles que vai cometer um crime, ele já sabe que então ele vai ter que usar de mais violência. Então eu volto a dizer, o caminho fundamental nós temos um problema sério no Brasil, que é o problema de segurança pública. Em todos os estados nós temos um problema de segurança pública. Agora, se você prestar atenção, nós não produzimos droga, nós não produzimos armas, mas nós temos uma grande fronteira na América Latina, somos rota em relação à Europa e Estados Unidos, e isso significa que precisaria de ações mais integradas entre município, entre Estado e União, para que a gente possa reduzir os níveis de violência. Achar que a população pode, por si só, enfrentar o bandido, enfrentar o tráfico, enfrentar a violência, não resolve. Isso é apenas um ledo engano. Acho que nós temos que investir na reforma do judiciário, no controle das fronteiras, investir muito pesado em educação. E a outra coisa, nós temos uma sociedade desigual. E essa sociedade é uma sociedade que faz com que haja uma grande disparidade de renda e as pessoas, então, às vezes, não têm oportunidades. Exatamente. Então, o negro, a mulher da periferia não tem as mesmas oportunidades das pessoas de alta renda, de ricos e etc. E, às vezes, as pessoas são empurradas para ou o mundo do crime, ou são empurradas para ficarem ilhadas dentro do seu próprio bairro, da sua residência. E qual é o caminho? O caminho e a pastora vai falar sobre isso também, da gente reforçar os valores, porque nossa sociedade também está perdendo valores, e eu acho que vocês da mídia, da empresa, têm que reforçar isso, a educação como elemento fundamental, para que a gente possa trilhar numa nova sociedade. A lógica da pena de morte, a lógica da violência com as próprias mãos, é um retrocesso civilizatório. Nós estamos em pleno século XXI. Nós temos que saber lidar com o avanço civilizatório para que a gente possa produzir pessoas mais humanas, mais solidárias. Esse é o caminho principal. Que assim seja, secretário. Então, claro, a gente aproveita aqui para conversar com a pastora da Igreja Batista, pastora Cida Freitas. Pastora, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Esses valores que o secretário está falando aqui são totalmente necessários. A senhora, como uma líder religiosa, que trabalha muito com esses valores dentro de casa, valores, enfim. Como é que a senhora vê esse mundo do jeito que está, sobretudo esse assunto, pena de morte, que é polêmico e a situação está complicada? Boa tarde, Murilo. Boa tarde, os telespectadores. Boa tarde. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder falar, acerca da palavra do Senhor e como é ser visto. Eu como uma líder e como mãe, avó, e posso falar claramente pelo que eu já vivi, Independente de ser negra ou branca, a mulher aqui, principalmente na Bahia, ela é muito visada e prostituída, que nós temos que mudar esse quadro. Eu sou contra totalmente a pena de morte, porque a lei aqui do Antigo Testamento já tinha a pena de morte. O próprio Jesus, ele passou por isso. Ele foi condenado e foi morto da forma mais absurda possível, é o nosso Deus. E ele foi, e não tinha aquele paninho não, porque era total vergonha. Então ali ele recebeu a pena de morte. E no Novo Testamento, ele fala sobre a pena de morte. Porém, deixa que os governos decidam.
E nós, como seres humanos que vivemos aqui, que somos formadores de opinião, temos que ser contra. O porquê? Muita injustiça vai acontecer. Eu sou a favor da educação. Eu sou a favor de que a mãe, o pai, eu sou a favor de que o governo não se meta na educação de pai para os filhos, porque uma palmada não vai doer o tanto que vai doer dentro de uma detenção. Eu sou a favor de cadeias e detenções onde o detento possa trabalhar para se sustentar e não a quem trabalha sustentar uma pessoa que está um subversivo. Eu sou a favor de que a pessoa seja, desde do nascimento até a idade que ela se torna maior, ela tem uma educação religiosa exatamente para prevenir, porque a educação religiosa previne contra essas coisas. Então eu costumo dizer aos meus filhos, não é seu, largue lá. Achou, devolva. Recebeu a oportunidade que não condiz com a sua vida, não queira, despreze. Porque tudo que é fácil, tudo que vem fácil, sai fácil. Então, quem é que vai para a detenção? São os amigos? Não, é pai e mãe. Quando vai estar no hospital, quem é que vai lá ajudar, socorrer? É os amigos, é os conhecidos, colegas? Não, é pai e mãe. Então, eu acredito que você, Murilo, deve ter tomado alguma pancadinha, algumas palmadas. Pastor. Muita. Você lembra com dor, com mágoa? Não, muito pelo contrário. Você ainda faz sarro dos seus colegas. Na época, minha mãe pegava era a vassoura. Mas hoje, se uma mãe... Os meus eu pego. Eu tenho um maior do que você, meus 2 filhos. E aquela dali. Porém, se eu pegar um chinelo, aí vem todo mundo, aí você nunca apoiou, não, minha filha? Oxente. Se eu pegar um chinelo, não, vai matar. Não é, isso é educação, meu irmão. Eu não digo espancar. Mãe nenhuma, nem pai nenhum tem o direito de espancar seus filhos, mas uma palmada, um castigo, isso não mata ninguém. A começar por aí, né? Olha aí, ó. Nós estamos aqui com Carlos Martins, secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, aqui, a pastora também. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar, porque nós estamos tentando entrar em contato com o deputado federal Jair Bolsonaro. Ou seja, vocês sabem que ele é muito polêmico, é um candidato, possível candidato à presidência. E aí eu queria saber de vocês depois, como vocês veem essa situação desse cara aí que está aparecendo, na verdade, ele que é muito polêmico, fala para ele com muita tranquilidade em relação à pena de morte e, enfim, caso seja um futuro presidente, como ele é um presidenciável, pode ser que a situação mude. Mas agora a gente vai falar sobre um caso que aconteceu, infelizmente, o corpo foi encontrado lá na praia de Estela Maris, um rapaz que foi vítima de um afogamento, e Vinícius Cunha foi lá hoje de manhã, não só ver toda essa situação, tristeza muito grande, mas também abordar a falta, segundo informações, de salvar-vidas ali naquela região. Olha aí. O corpo de José Wilson Francisco de Oliveira, de 26 anos, foi encontrado por volta de 5h30 da manhã pela própria irmã da vítima, que permaneceu com outros familiares no local do afogamento. O corpo apareceu a poucos metros do local de onde sumiu no último sábado. Segundo testemunhas, José Wilson estava aqui na praia de Estela Maris com outras pessoas. Por volta de 2h30 da tarde, resolveu entrar na água, mas o mar estava bastante agitado. Foi quando o técnico de informática teria sido surpreendido por uma forte onda. Alguns amigos tentaram salvá-lo, mas sem resultado. De acordo com um dos amigos que não quis gravar a entrevista, os banhistas que tentaram ajudar também quase se afogaram. E na praia só tinha um salva-vidas que não deu conta de tirar todos do mar. E aí na hora só tinha um salva-vida. Aí o salva-vida foi o único que tirou os outros 2 do mar. Pegou os 2 primeiro, depois eu passei de mim, para eu socorrer eu e o outro, só que o outro já tinha alagado de mim. Se tivesse mais salva-vidas, ele não teria se afogado. Os familiares de José Wilson permaneceram na praia durante toda a manhã, mas não quiseram gravar a entrevista. Quase 6 horas depois de ser encontrado, até o fim desta reportagem, o corpo não havia sido removido da praia. Olha aí, ó, infelizmente o registro de mais um afogamento aqui em Salvador, se eu não me engano já são 50 afogamentos só na praia de Estela Maris. Aí a gente sabe que é um local onde as pessoas vão para fazer festa, piquenique, muitos não conhecem a maré e aí se arriscam
na praia. E agora sobre esse assunto que a gente vai ao vivo com o Vinícius Cunha, que ele tá com o pessoal do Salva Mar. Um abraço para todos vocês aí que zelam pelas vidas dessas pessoas que vão para o momento de lazer. Vinícius Cunha dando dicas agora em relação a como você proceder diante de uma maré, mar revolto. É ao vivo. Olha aí, boa tarde, Vini. Boa tarde, grande Murilo. Olha, a gente está acompanhando aqui agora exatamente uma simulação do Salva Mar de resgate aqui na praia de Patamares. Uma pessoa estaria se afogando no mar. O mar está bastante agitado na manhã dessa segunda-feira e a gente acompanha ali os dois agentes, os dois salva-vidas, perdão, da Salva Mar, nesse momento entrando no mar para garantir o resgate dessa possível vítima aqui na praia de Patamares, em Salvador. Uma das praias também muito perigosas da nossa cidade e que requer atenção dos banhistas. Enquanto a gente acompanha ali o resgate dessa possível vítima aqui na praia de Patamares, eu vou conversar aqui com o Rui Silva, que é chefe do setor de salvamento aqui da Salva Mar. Rui, esse tipo de prática, principalmente nesse período agora de verão, que é de bastante uso das praias de Salvador, é muito comum. Boa tarde. Muito comum, sim. Imprescindível é sempre buscar a praia que tenha um salva-vidas, porque ele é o único que pode indicar onde tem as correntes, as valas, os locais mais perigosos para a prática do banho, para que a pessoa venha tomar um banho de forma saudável e não venha acontecer nenhuma fatalidade. E vale ressaltar que o importante é, se você não souber nadar, você não adentrar no mar para não se tornar uma nova vítima, porque a maioria dos nossos casos é as pessoas que tentam salvar algum colega, algum amigo que está se afogando e acaba se tornando uma nova vítima. Corra, chame alguém, pegue um objeto que possa flutuar, uma vara, uma tampa de isopor, uma bola, uma garrafa PET, até mesmo para que você não venha se tornar uma nova vítima. O ideal é procurar praias que estejam sinalizadas pelas bandeiras do Salva Mar, que indicam que ali tem salva-vidas, e está atento também à sinalização se as bandeiras estão vermelhas, se a praia está bom para banho, né? É importantíssimo buscar sempre a orientação do profissional, observar as sinalizações. A bandeira amarela indica que tem um salva-vidas presente no local e a vermelha é porque estamos no local de perigo. Procure o salva-vidas, não tenha vergonha, pergunte onde é o melhor lugar, porque ele vai lhe dizer um lugar onde não tem um buraco, uma vala e você possa tomar seu banho de forma saudável. A gente está vendo ali uma simulação de salvamento dentro do mar, o mar que está agitado como hoje na manhã dessa segunda-feira. Como é o procedimento, como é que vocês agem numa situação como essa? É imprescindível, como eu falei anteriormente, porque o salva-vidas ele é o único que tem uma técnica apropriada para buscar a vítima. Vale ressaltar que quando a pessoa está se afogando, ela quer se apoiar em qualquer coisa. E se você não tiver uma técnica, muitas vezes você acaba sendo abraçado pela vítima e acaba se tornando a nova vítima, vindo a afogar-se também. Então é imprescindível o profissional qualificado e sempre um lugar de prática calma para o banho. Pronto, a pessoa está sendo retirada ali, a gente vai acompanhar aqui para mostrar. Vem comigo aqui, Robson, para a gente mostrar quando é feito o resgate e a vítima é retirada, como nesse caso que nós estamos vendo aqui. Quais são os primeiros socorros, como é que vocês agem aqui para garantir a vida dessa pessoa? Neste caso aqui, a gente está simulando como se fosse uma vítima inconsciente, ou seja, uma vítima que não possui batimento cardíaco. E nós iremos fazer a PCR para tentar reanimar essa vítima e voltar essa vítima a ter os batimentos cardíacos. Os salva-vidas vão checar os sinais vitais da vítima, né? Observar se a mesma está respirando ou não, com todo o cuidado, e fazer o procedimento, as manobras para que volte a ressuscitar essa vítima. Vocês têm um tempo para conseguir garantir a vida dessa pessoa? Olha, o salva-vidas está apto para atuar até a vítima retornar. Nós não podemos detectar que uma vítima veio a óbito, e sim um profissional de saúde, um médico que pode detectar o meio. Então o profissional pode passar horas aí até chegar ao serviço móvel de urgência para não dar os apoios, para detectar se essa vítima ainda retornou à vida. E nesse caso específico que aconteceu aí no fim de semana, que o José Wilson acabou perdendo a vida, um jovem de 26 anos, uma das queixas da família é que só tinha um salva-vidas na praia naquele momento. Como agir naquela hora, tomar mais cuidado, como é? Porque o salva-vidas, a gente teve a informação que conseguiu ainda retirar 3 pessoas do mar, né? Mas infelizmente ele não conseguiu. Normalmente os salva-vidas trabalham em dupla, e foi até retratado por uma das vítimas que os 2 salva-vidas entraram e retiraram as 3 vítimas, não é? E ali é um lugar perigoso. Infelizmente aqui no Salvador nós estamos com a cultura de as pessoas buscarem praias em horários inapropriados para ligação, churrasco, cerveja, e acabam indo nesses locais que acontecem esses incidentes. Nós da Salva Mar estamos nas praias das 8 às 18 horas,
sempre para atender os banhistas de forma correta e não venha acontecer nenhum tipo de acidente. E agora, nesse período de verão, deve-se aumentar o cuidado, né? Principalmente com o consumo de bebida alcoólica, que dificulta ainda mais a utilização do mar e diminui os reflexos do banhista, né? Com certeza. O uso de bebida alcoólica não combina com nenhuma atividade esportiva, dentre elas ou nada. Nem bem como se alimentar com comidas pesadas para dificultar a locomoção. Respeite a sinalização, busque um lugar mais calmo para a prática do banho, tome um banho até a linha da cintura, que é acima da cintura é sinal de perigo, né? E todo cuidado é pouco. Nesse caso aqui específico, vocês estão tentando liberar as vias aéreas, fazer com que o banhista aí, acidentado ele consiga respirar, e assim que vocês fazem esses primeiros socorros, chamam o SAMU, né? Isso. Logo que iniciamos os procedimentos, já é deslocado o serviço móvel de urgência para essa ocorrência. Neste caso aí, a vítima ela já voltou a ter batimentos e eles colocaram ela na posição de repouso para que ela possa descansar e se recuperar desse trauma. Murilão, graças a Deus isso aqui é apenas uma simulação. A gente viu o trabalho aqui desses homens valorosos aí que garantem o socorro das pessoas, dos banhistas que estão aqui na praia. Eu aproveito para agradecer ao Rui, que está falando aqui com a gente, ao pessoal que fez essa demonstração aqui pra gente, e também chamar a atenção para quais são as praias que a gente deve ter mais cuidado em Salvador. Vale ressaltar que o Salvamar tem a competência do Jardim de Alá até a praia de Pitanga, mas toda a praia é perigosa. Aparentemente aquelas praias que são mais tranquilas, como Porto da Barra, Rua Cá, Placafola, são praias que merecem atenção também. Então todo cuidado é pouco, sempre buscar a praia que tem a presença de salva-vidas para que seu banho se torne de forma prazerosa e não venha acontecer nenhuma fatalidade. Tá ok? Muito obrigado, Murilão. Muito obrigado, Vinícius, o pessoal do Salvamar. Sou suspeito para falar porque sou nascido e criado na Ondina. Desde quando tinha a sede da Salvamar lá, tenho vários amigos que trabalham aí zelando pela vida da gente. Então tem que ter cautela. Você que não conhece a maré, a gente estava conversando aqui na praia de Ondina também, Patamares, vários, já são 50 registros de afogamentos só nesta praia, aí em Estela Maris. Então a gente pede, né, cautela para que a situação não fique bastante complicada num dia de lazer. Mandar um recadinho para você, a gente volta comentando, porque, pessoal, olha que ótima notícia para esse final de ano. Foi liberado mais uma verba para o programa Minha Casa Minha Vida. Agora você sai do aluguel, eu tenho certeza. Mas tem que ligar agora e já atrás do seu apartamento. 4003, 4040, são apartamentos com descontos de até R$37 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com parcelas que podem ser menores, acredite, do que o aluguel que você paga, e a entrada é a partir de R$39. Ligue agora mesmo e realize com a construtora Tenda, 4003, 4040, o telefone está aqui, você está vendo. Se tiver renda familiar, a partir de R$1.300, que pode ser composta por mais de 2 pessoas, você já pode realizar seu sonho. Preste atenção, aproveite e use o seu FGTS como parte do pagamento. Venha fazer uma simulação sem compromisso e sem custo. Liga agora e agende uma visita, 4003, 4040, repetindo, são apartamentos com descontos de até R$37 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, para você mudar de vida. Liga agora e realize com a Tenda. 4003, 4040, o telefone é fácil e eu tenho certeza que você vai ligar agora. E a gente, continua falando daqui a pouco sobre pena de morte. O assunto vai esquentar porque, na verdade, a gente vai ter a participação de outras pessoas na rua. E aí eu quero saber de você também o que é que você pensa sobre a pena de morte. É rapidinho, a pastora está aqui, o secretário está aqui, a gente vai e volta. Olha aí, pena de morte é o assunto de hoje no Tudo Novo. E até corrupção podem levar à pena de morte por fuzilamento ou injeção letal. Já em países
Aí, tipo, sabe que corre o risco. Já estamos de novo aqui no ar, tudo novo. Olha aí, ó. Hoje o assunto é polêmico, hoje o assunto é pena de morte. Estão aqui com a gente o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Carlos Martins, bem como a pastora da Igreja Batista, Cida Freitas, e o assunto é polêmico. Ó, no passado o Brasil já teve pena de morte. Será que as pessoas acham que esse tipo de punição deve voltar? Vinícius Cunha foi saber nas ruas. O assunto é polêmico. Roda o BT que a gente volta comentando aqui no estúdio. Pena de morte é um assunto polêmico e divide opiniões. De acordo com a Anistia Internacional, 92 países em todo o mundo aplicam a pena de morte, 57 com frequência. No Brasil, pena de morte é considerada ilegal. Mas será que a população nas ruas concorda com isso? Vou ser sincero pra você, que o ladrão tão danado devia ter pena de morte. Eu acho que não, né? Por que não? Porque a Bíblia diz que a morte e a vida pertencem ao Senhor, né? Ninguém pode tirar a vida de outro. Acho que deve punir com cadeia, prisão. Já se foi provado que as cadeias não mudou a vida de ninguém, não mudou. Mesmo você sendo preso, mesmo você sendo condenado, talvez até inibisse um pouco, as pessoas ficassem com medo, mas não ia mudar a criminalidade. Sou a favor. Você é a favor da pena de morte? Sou a favor. Por quê? Determinados crimes hediondos não cabe mais essa consequência que nós vivemos aqui no país. Então a pena de morte pode não ser a solução, mas na minha concepção vai diminuir muitos casos. Você que é filha, concorda com seu pai nessa opinião? Parcialmente. Você acha que... qual é a sua opinião em relação à pena de morte? Não, tem alguns casos que realmente é necessário, mas aqui no Brasil não cabe, porque não há uma total imparcialidade na justiça e não há equidade social, tanto entre gênero quanto entre raças. Então, deveria mudar a lei, né? Sua opinião deveria ser inserido no Código Penal Brasileiro a pena de morte? Porque aqui o máximo aqui é 30 anos, como todo mundo já sabe. Então deveria ter uma reformulação do Código Penal. Eu sou a favor. Você é a favor da pena de morte? Por quê? A criminalidade, repare, o cara vem e me mata. Chega aqui, eu tô passando aqui, vem um, me rouba, me mata, sem quê, sem pra quê. Por que eu não posso matar também? Você acha que a lei precisa, então, aplicar essa penalidade? Precisa, sim, ser mais dura. Em um país tão injusto como o nosso, será que a pena de morte não seria um risco? Seria um risco, assim, para as autoridades, porque elas estavam colocando as leis de uma maneira mais eficaz para poder resolver alguns problemas. Entendeu? Aí ficava mais perigoso para essas pessoas que estão colocando as leis acima de tudo. O Brasil já teve a pena de morte legalizada no Código Penal do país. A última execução aconteceu em 1855. Manuel da Mota Coqueiro foi condenado e executado por enforcamento pela morte de colonos que trabalhavam na fazenda dele. Será que os brasileiros sabem disso? Eu ia perguntar ao senhor, mudou alguma coisa? Não acredito que o senhor ia me dizer que não mudou em nada. Não, porque a pena de morte no Brasil ainda existe para os pobres, os negros, aquelas pessoas não qualificadas que caem ainda na situação da pena de morte. Não conheço, não sabia disso. Não sabia? Não sabia, não. Há muito tempo atrás, né? 1855 foi a última condenação por pena de morte no Brasil. Que pena, né? Deveria ter continuado. Devia ter continuado. Pena de morte tem que valer para todo mundo. Vai morrer os pequenos e os grandes ficar? Matou, tem que morrer. Tem que morrer. Oxe, que nada, matou a pessoa da minha família, não sei não, viu? Que seria de mim não. Eu acho que eu botava também. Você vê o tráfico agindo dessa forma. Hoje os adolescentes veem um mundo grande sendo compreendido pelo tráfico de droga. Não comprou, não pagou, morre. Hoje no Brasil existe a pena de morte. Não legalizada, mas existe. As sonoras são polêmicas. Muita gente não acredita mais na ressocialização do preso. A justiça tem que ser feita, né, com as próprias mãos para muita gente. Para muita gente, matou, tem que morrer. Na semana passada nós estivemos aqui no Parque São Brás, um crime, na verdade um menino foi vítima de latrocínio, onde todo mundo pedia a morte do bandido. Por quê? A reação do menino foi correr diante da ação criminosa e o bandido puxou o revólver, deu um tiro na cabeça. Diante dessas situações, da realidade do nosso país, do nosso mundo, pastora, a senhora se contorceu ali com alguns comentários. É delicado. É socialização, muita gente acha que não existe mais. Existe sim, olha só.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por você e por mim. Ele não nos conhecia. Em João 14:6 fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então como é que não tem jeito? Tem jeito sim. Educação. Educação. Ainda que muitos digam que educação não é educação. Se você educa, você não vai punir lá na frente. Lógico que vai haver suas exceções. Eu sou contra a pena de morte, não só aqui, mas em qualquer lugar. Deus deu a vida. Pense aí, Murilo, pense. Pense aí. Jesus, o cara, Deus, pegou o barro, amassou, fez o homem, sua imagem e semelhança. Soprou nas narinas, deu vida, só ele pode tirar. A Bíblia nos respalda sobre isso. Eu, como mãe, posso dizer, tem que existir a pena de morte. E se for o meu filho que errou, que pecou, ainda que eu tenha dado educação, ter dado amor, ter dado todo o caminho certo, e ele, por um momento, será que eu vou querer que matem meu filho? Não, cadeias boas, aonde possa trabalhar para se sustentar e a gente deixar de estar pagando para um preso um valor absurdo. Educação. E eles trabalham. Se você bota o trabalho, se você bota a educação, quebra. O caminho é educação. Nós podemos mudar, sim, o destino da humanidade através da educação. Olha aí, educação. Comentário da pastora. Eu aproveito aqui para conversar com o secretário, porque a última sonora ali, o rapaz diz, na verdade, que deveria ter pena de morte. E, na verdade, já existe uma pena de morte, não como a gente sabe, né? Legal. O tráfico mata, tem as regras deles. Essa é uma situação que a gente sabe que acontece. Secretário, o que é que o senhor me diz disso? Porque muita gente tem razão ali, as ideias divergem, mas cada um tem sua opinião, né? Evidentemente que tem algumas coisas que são reais. Primeiro, deixa eu só dar alguns dados. Mais de 90 países têm a pena de morte. Vamos pegar 3 países: Irã, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 50 estados. 31 deles estão liberados para a pena de morte, apenas 27 aplicam. O Irã é um dos países que mais aplicou a pena de morte no mundo. Aí a pergunta é, nesses 3 países, o nível de violência é menor? Nesses 3 países, a questão do tráfico, do homicídio, foi resolvido? Certamente que não. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos a gente vê assim, uma semana assim, outra não, o indivíduo que invade uma igreja, que invade uma escola, e etc, etc. Então, se a pena de morte fosse realmente algo que inibisse ou algo que resolvesse, esses países seriam um paraíso. Essa é a primeira coisa. Segunda, eu vi a fala ali do rapaz, realmente, quando nós temos uma justiça lenta, uma justiça que não funciona, e que boa parte das pessoas estão nas delegacias e estão nos presídios e ainda sequer tem julgamento. Às vezes levam 10, 12 anos esperando o julgamento. O que é que acontece? Estimula, e aí ele está com razão, existe uma pena de morte que já é real na sociedade. Agora, quem é que é atingido por essa pena de morte? Os jovens, as mulheres, negros e da periferia. A simples assunção da pena de morte, e aí eu quero só também reafirmar, a nossa Constituição de 88 proibiu a pena de morte, só existe a pena de morte apenas em período de guerra, e sequer a possibilidade de volta. Quando o presidenciável fala em volta, ele teria que modificar a Constituição, porque a nossa Constituição sequer permite plebiscito para voltar à pena de morte. Então essa é uma lógica. O que a gente precisa ver, e aí a garota foi muito bem do lado do pai dela. Me desculpe, você está ali com dois integrantes de uma família, ela concorda em partes, ele é categórico sim, e ela já destoa. Mas você viu como ela foi, uma garota foi muito feliz. Com embasamento. Nós vivemos num país extremamente desigual, um dos mais desiguais do mundo, onde as pessoas não têm oportunidade, onde as pessoas foram empurradas a morar na periferia sem emprego, sem escola, sem assistência médica e sem saúde, educação, nada. E o tráfico hoje, inclusive, em alguns lugares, substitui o papel do Estado. E quando você coloca uma pena de morte, quem é que serão condenados?
serão aqueles que não têm direito a advogados, são aqueles que não têm recursos, são aqueles que não têm a pauta social, as redes sociais, no sentido de fazer a influência com aqueles que serão julgadores. Então, a pena de morte pode agravar a situação de violência e agravar a extrema desigualdade que existe na gente. E o caminho é educação, mas também produzir presídios que respeitem os direitos humanos, que dê ressocialização e recupere as pessoas. Nós, por exemplo, a nossa secretaria tem a Fundac, que cuida dos jovens e adolescentes. Nós temos quase 700 jovens e adolescentes na Fundac. O que é que nós oferecemos? Curso de música, de arte, do Olodum, do Ileaê, música, ou seja, para despertar nas pessoas aquele sentimento de que um outro mundo é possível. E o outro mundo é possível, sim. Agora, volto a dizer, nós também temos um papel fundamental, nós como formadores de opinião. E, infelizmente, nós vimos que pela guerra da audiência, pela guerra dos comerciais, pela guerra econômica, a televisão, o rádio, o jornal não faz esse papel. Muito pelo contrário, ele faz o papel de estimular a violência, de estimular o pânico, de estimular o terror. Para quê? Porque pode vender mais, pode ganhar mais audiência. Então, essa questão da pena de morte e da violência como um todo, é um papel da sociedade como um todo. As igrejas, qualquer que seja ela, todas as religiões, qualquer que seja ela, tem um papel de fomentar valores, de solidariedade, de apoio às pessoas, mas não deixar acontecer essa lógica simplesmente midiática, de a pena de morte vai resolver. Ela não resolve, muito pelo contrário, ela pode agravar a situação daqueles mais pobres, daqueles negros, das pessoas que, como nós, sentem na pele, porque, por exemplo, eu sou secretário de Justiça e Direitos Humanos, mas eu venho de uma origem humilde, sou negro e através da educação e mais da luta social, do movimento, a gente chegou aqui até hoje. E imagine as pessoas que não tiveram essas oportunidades. Então, a pena de morte não pode, eu acho que o nosso país tem uma das constituições mais modernas do mundo e nós temos que avançar e isso nos espelhar na ação civilizatória e não no retrocesso. Eu aproveito aqui, antes da pastora a gente vai comentar aqui, porque no começo do programa nós informamos que teríamos a participação, essa é a nossa tentativa. O deputado federal Jair Bolsonaro, ele não aceitou o convite. Sabe por quê, Murilo? Ele não aceitou. Me perdoe. É porque nós estamos num momento eleitoral e que figuras como essa utilizam da mídia para criar factoides, para se colocar como salvador da pátria, e se eles forem eleitos, que não será porque a sua população brasileira já invadiu, já tem um nível de consciência muito maior, mesmo com esse espaço que ele está tendo na mídia, mas ele vai mostrar que ele não tem condições de governar um país. Esse país aqui, ou temos um caminho de continuar avançando na questão civilizatória e nunca por retrocesso. E o retrocesso significa você ter ideias homofóbicas, machistas. Parece que ele já está mudando o discurso dele. Então, que ele tem que mudar. Nós temos que trabalhar mais para que as pessoas do grupo LGBT tenham direitos, para que as mulheres não sejam agredidas. Como a gente vê, por exemplo, uma campanha muito forte contra a violência contra as mulheres. E o que a gente vê aí? É um recrudescimento cada dia mais. Por quê? Porque as pessoas precisam ter consciência de que a violência não resolve. E o público que mais sofre com a violência são as mulheres, são os negros, são aquelas pessoas do público LGBT, ou seja, que a gente precisa repensar a lógica nossa de ressocializar as pessoas, de reeducar as pessoas, de fazer uma sociedade mais igualitária. É evidente que, volto a dizer, papel da reforma do judiciário, nós precisamos, no Congresso Nacional, fazer uma ampla reforma do judiciário. O judiciário tem que ser mais célere. Não tem sentido, por exemplo, membros de tribunais terem cargos vitalícios. Não tem sentido a gente ter auxílio moradia para juiz. A gente precisa colocar muito claramente algumas reformas para que usar mais tecnologia, para que a gente possa acelerar os processos, para que a justiça seja mais célere e para mostrar para o cidadão que a justiça existe e que a justiça é célere. Quando a justiça estiver acontecendo isso, o cidadão não vai querer agir com a própria mão, como a gente vê hoje, ou seja, olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco a gente volta conversando com a pastora também, porque tem um recadinho, bota aí, porque Naama tem uma novidade para você, coisa nova para você mudar de vida. Olha aí, Naama.
Chegou a hora de falar de futuro e se você quer mais para a sua vida profissional, eu tenho um super recado para você. Na Unip você pode, ou melhor, na Unip você pode muito mais. Afinal, onde mais você paga apenas R$50 de matrícula e mensalidades a partir de R$169 para estudar com professores qualificados em uma estrutura completa. Pode comparar, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir sua graduação sem dívidas, a Unip é o seu lugar. Anota aí, ó. Não tem pegadinha não, gente. São mensalidades a partir de R$169 e aulas diárias. Faça já sua inscrição gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue agora mesmo para o 0800 725 0045. Venha para o Unip porque aqui você pode. Olha aí, o recado de Naama, um beijo para todo mundo da Unip aí. A gente volta comentando, porque só lembrando, no começo do programa, ele disse que participaria, ele aceitou o convite, o deputado federal presidenciável, né, Jair Bolsonaro. Aqui, toda a nossa conversa está sendo transmitida para o mundo todo, através do aratuonline.com.br, no Facebook também, aqui da TV Aratu. Então, eu acredito que ele viu o teor da conversa e de repente não aceitou discutir com vocês. Tudo é online hoje, Exatamente. Né? E aí, pastora, o que a senhora me diz? Olha só, Murilo, eu estou sempre pela misericórdia. Eu jamais vou acusar alguém, apontar, mesmo porque a medida que eu não quero que seja usada para mim de julgar, porque a Bíblia condena e eu condeno. Porque eu vivo conforme a Bíblia. A Bíblia condena, inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala aquela mulher que foi apedrejada e Jesus disse, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Então eu não posso fazer a mesma coisa. Porém, a igreja protestante no Brasil tem feito o papel do governo, tem feito o papel das autoridades. Porque os centros de restauração, eu faço parte do centro de restauração Crerá, onde tem mais de 180 homens, de graça, sem cobrar nada. Eles recebem 5 alimentações diárias. Nós temos a triagem aqui na Pituba e temos o sítio lá em Lamarão, com Gilson e a pastora Lindinalva, que são os presidentes. E nós, como missionários, sempre a todo vapor, a qualquer hora. E tantos outros centros de restauração que tem. E nós fazemos o quê? O trabalho de tirar das ruas, de dar comida. Aquele bandido que todo mundo quer matar, que quer destruir, nós vamos dar a palavra da fé. Porque nós somos a tricotomia. É corpo, alma e espírito. O corpo é a morada. Nós temos que entender que a alma, ela é a parte do intelecto para aprender. E o espírito é a fé. Eu tenho que respeitar a sua fé, tenho que respeitar a fé dele, tenho que respeitar a sua cor, tenho que respeitar a cor de todos. E a Bíblia nos ensina isso. Eu sou contra a pena de morte, eu sou contra qualquer forma de destruir o ser humano, de violência. E os políticos que não dão a cara para falar, porque eles têm medo. Sobretudo num assunto desse. Né? Um assunto desse. Aí Aí eu digo assim, a esses secretários que falaram, eu sou a favor. E se fosse seu filho, sua filha que tivesse, você seria a favor? Eu pergunto assim. Se coloque no lugar, pegar um né, ponto secretário? aqui que até foi na fala, e a senhora também acabou de falar, é o seguinte, nós precisamos humanizar os presídios. Porque a humanização dos presídios é um ponto para a recuperação e ressocialização. Como os presídios estão hoje, superlotados, com pessoas aguardando julgamento, e sem estrutura de trabalho, de arte, de música, de educação, você não ressocializa ninguém. Nós, por exemplo, temos uma experiência exitosa da pastoral carcerária da Igreja Católica, chamada APAC. E nessas estruturas, Minas Gerais já tem 27, no Brasil todo já tem 40. Onde a pessoa que está, o detento, ele
assume responsabilidades, inclusive de tomar conta do presídio, de fazer alimentação, de trabalhar nas oficinas e etc. Nós, inclusive, estamos trabalhando para implantar um projeto piloto aqui na Bahia, em Teixeira de Freitas. Nós já temos local e tudo, nós vamos buscar essa experiência para expandir como em Minas Gerais. Porque eu acredito nisso, viu, Murilo? Eu acho que a gente... Mas só dessa forma, secretário, a gente já está acabando o programa, a gente poderia continuar a tarde toda aqui. Não, mas é dessa forma, ressocializando com tudo isso que o senhor disse. Porque, assim, a gente sabe da situação dos presídios, do sistema carcerário e do jeito que está. Exatamente. Não podemos botar um pano na nossa frente e achar que também tudo é uma maravilha, que não é assim. Exatamente. Nós temos que investir, e volto a dizer, reforma do judiciário, educação, presídios mais humanos, dando oportunidade. E uma sociedade onde a gente saia dessa atual situação, onde as pessoas não têm oportunidade para dar educação, saúde, emprego, renda àquelas pessoas que mais precisam. Porque assim a gente estará combatendo a violência. Que assim seja. A gente vai encerrar o programa, mas antes, uma mensagem do secretário, até porque o assunto é muito polêmico, nós estamos falando de sociedade, de pena de morte. Também um recado da senhora que é pastora, até para possa evangelizar esses meninos que estão com a cabeça fraca. Para a gente encerrar, qual a mensagem de vocês dois? Eu queria, em primeiro lugar, evidentemente, agradecer a oportunidade de estar me dirigindo aqui à família baiana nesse momento para discutir um tema tão importante. Eu quero dizer isso. Agora, eu quero dizer o seguinte: a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E quando a gente não assume as responsabilidades, hoje há um processo, por exemplo, de demonização da política, para fazer com que as pessoas não participem politicamente. Mas as pessoas têm que assumir e participar, porque senão ela é governada por aqueles que não pensam aquilo que é o importante. E por isso, eu só queria concluir dizendo o seguinte: a gente precisa acreditar no Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito que é o único caminho para que a gente reduza a violência, as desigualdades e ter um país mais justo e mais igual. Muito obrigado, secretário. Para a gente finalizar rapidinho, pastora Cida. Eu tenho para você Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Eu conheci a verdade e ela me libertou. Que verdade é essa? Fé, esperança, dignidade. Respeite o seu próximo. Como você gostaria de ser respeitado? Aí as coisas vão muito bem. Dá amor. Jesus veio como prova do próprio amor. Ele deu a própria vida por mim e por você. Olha aí, ó. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, que assim seja. Agradecer aqui a participação do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento, senhor Carlos Martins, bem como a pastora da Igreja Batista, Cida Freitas. Que Papai do Céu possa abençoar a nossa semana. O assunto é polêmico, a gente poderia ficar a tarde toda, mas agora vê ele. Alex Lopes, o universo está na área. Não sai da programação da sua TV Aratu. Tchau. É isso aí, uma hora.